Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra para vocês, e hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau de novo. A gente vai fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada, eu vou resolver alguns exemplos com vocês, e depois a gente vai estudar uma coisa que chama gráficos, que é uma representação das funções. As funções, elas podem ser representadas no plano cartesiano, e a gente vai ver como a gente faz isso, tá bom? Então, vamos lá! Então, se vocês se lembram da aula passada, a gente tinha falado que a função f ela era um objeto matemático que conectava dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Ela pegava elementos do conjunto A e levava em elementos do conjunto B. O A poderia ser, por exemplo, os reais, o B poderia ser, por exemplo, os números naturais, e assim por diante. A gente pode colocar qualquer conjunto que a gente quiser aqui. A gente pode colocar um conjunto de um tamanho que a gente queira, por exemplo, a gente pode fazer uma lista de números, a gente pode colocar, sei lá, 0, 1, 3, 7, como aqui sendo o conjunto A, ou a gente pode fazer várias outras combinações de números e definir um conjunto para a nossa função. E aí depois a gente fala que x vai em alguma função de x. Por exemplo, a gente pode falar que x vai em 2 vezes x mais 1. Isso é um exemplo de uma definição de função. Outra forma de falar, isso aqui, ó, define uma função. Outra forma de falar é fazer assim, ó, f, a indo em b, e aí você fala f de x é igual a 2x mais 1. Essas duas funções aqui são idênticas, tá? Essas duas funções estão dizendo a mesma coisa. Elas estão dizendo que o elemento que você pegar do conjunto A vai ser multiplicado por 2 e somado de uma unidade, né? Então, aqui é a mesma coisa. O elemento que você pega do conjunto A vai ser multiplicado por 2 e somado de uma unidade. Essa é uma representação aqui que a gente usa bastante em computação, por exemplo. Quando você tem um programa de computador e você quer definir uma função, esse tipo de definição aqui é muito usado. Na matemática, a gente geralmente prefere usar isso daqui, porque a gente pode associar esse f de x aqui com uma expressão matemática, tá bom? E a gente pode manipular essa expressão matemática para obter coisas como a função inversa, e pode usar isso para plotar um gráfico, e a gente vai entender o que quer dizer plotar um gráfico daqui a pouquinho, tá? Mas então, isso é como a gente define uma função. E como é que a função funciona, né? O que que ela faz? Bom, ela vai pegar alguns elementos aqui, na verdade, todos os elementos do conjunto A, que a gente chama de conjunto domínio, lembram? Esse aqui é o domínio da função. E esse conjunto B aqui é o conjunto do contradomínio, tá bom? A gente chama ele de CD ou contradomínio. Os elementos que a f vai alcançar, a gente chama de imagem. Então, os resultados dessa expressão aqui de 2x mais 1 vão dar para a gente a imagem da função, tá? O domínio e a imagem eles estão conectados, tá? Eles não são iguais necessariamente. Geralmente, o contradomínio é maior que a imagem. Lembra, eu tinha feito um exemplo na aula passada que eu tinha dois conjuntos, né? Eu tinha alguns elementos aqui do conjunto A, eu tinha alguns elementos aqui do conjunto B, e aí você tinha setinhas conectando os elementos indo de A para B, mas um elemento aqui ficava de fora no conjunto B. Então, esse conjunto aqui, ó, em verde, vai ser a imagem, né? Que ele está dentro do conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. O conjunto contradomínio ele é maior do que o conjunto imagem. Esses quatro elementos aqui, ó, que são acertados por flechas vindo do conjunto a gente fala que é a imagem da função, né? A gente falou bastante sobre isso na aula passada, então agora vamos só ver mais um exemplo de como que a gente trabalha com funções do primeiro grau, tá? A gente vai ver de novo qual que é a definição de uma função do primeiro grau. Então, a gente vai chamar a função do primeiro grau toda função que for da seguinte forma. Ela é uma função que vai pegar números reais e vai levar em números reais. E como é que ela funciona? Ela vai pegar um f de x e ela vai pegar esse x e multiplicar por algum número real a e depois somar com algum número real b, né? E aqui a gente coloca geralmente que o a tem que ser diferente de zero e que o b pertence aos números reais. Ou seja, o que a gente está falando com essas duas afirmações aqui? Com as afirmações, a gente está falando que os dois números a e b são números reais, né? Então eles são qualquer número que você possa imaginar. E, além disso, eles também, o a especificamente, não pode ser zero. Se o a for zero, isso aqui não é mais uma função do primeiro grau, tá? Porque a gente depende... Por que que, né, a gente estava falando de funções do primeiro grau? O que quer dizer ser do primeiro grau?
quer dizer que a dependência da sua variável, né, a sua variável é a letrinha x, é quem você vai colocar dentro da função para obter um resultado. A dependência da sua variável, aqui ó, tem um expoente 1, tem potência 1. Tá? O 1, geralmente, quando está aqui na potência, a gente não escreve. Mas a potência do x aqui vai ser 1. Ou você pode escrever a função nesse formato aqui. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, um f de x que é desse jeito aqui. Ó. Se eu colocasse aqui x ao quadrado mais 2x dividido por 3x. Isso aqui não parece uma função do primeiro grau, vocês concordam comigo? Né? Porque tem um x ao quadrado aqui, tem um x dividindo, então não tem essa cara daqui. Só que eu posso simplificar um pouco essa expressão aqui, que o 3x está dividindo todo mundo. Então vai ficar com x ao quadrado sobre 3x mais 2x sobre 3x. Agora, eu posso cortar esse x ao quadrado com esse x aqui, esse x que está multiplicando 2 aqui, esse x está multiplicando 3, e eu vou ficar com essa nova expressão. Só tem um detalhe aqui que o x não pode ser zero, porque se ele for zero, ele não pode estar dividindo aqui. Então, desde o começo, nessa função aqui, o x não podia ser zero. Mas isso é um detalhe. Agora, nessa expressão daqui, eu vou ter x sobre 3 mais 2 terços de x. Então, essa é uma função do primeiro grau, só que ela está disfarçada nesse outro formato. Só que como a gente consegue deixar ela desse jeito daqui, ó, x sobre 3 mais 2 terços, né, o a seria 1 terço e o b seria 2 terços, né, porque é o termo que você está somando aqui sem depender de x. Né? Então, a gente consegue ver que a gente colocou essa função aqui, que parecia meio maluca, no formato da função do primeiro grau. Então, toda função que você conseguir escrever nesse formato, onde o a seja diferente de zero, vai ser uma função do primeiro grau, tá bom? Então, uma última vez. O que é a função? Né? A função ela é como se fosse uma máquina, né, que vai receber um número. Então, vou fazer um desenho aqui. Ó. Ela é uma máquina que recebe um número e depois ela vai te devolver alguma outra coisa. Né? Então, isso daqui, essa representação daqui, é a f de x. Você vai colocar o x aqui dentro e ela vai te devolver algum f de x. Então, essa máquina ela vai receber um valor que a gente vai colocar aqui, ó, e aí ela vai devolver uma conta, que no nosso caso aqui especificamente, ó, ao invés de f de x, vai ser esse x multiplicado pelo a, certo? Então, x vezes a mais b, quando essa função aqui é do primeiro grau. Né? Então, essa nossa máquina daqui, ela vai receber esse x e vai devolver o x multiplicado por a e somado com esse b. E aí esse a pode ser 1 terço e o b pode ser 2 terços, como a gente viu no exemplo anterior. E pode ser qualquer número real aqui que não seja zero e qualquer número real aqui. Tá? Então, a f de x ela faz isso. Ela pega, por exemplo, vamos fazer um exemplo concreto. Né? Vamos colocar que o a é 2 e que o b é 1, que é aquela função que eu já tinha falado antes, né? 2x mais 1. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 3, o que vai acontecer com 3? O 3 vai sair aqui como 2 vezes 3 mais 1, certo? Porque você vai pegar o x que você colocou, né? E vai multiplicar ele pelo a. Então, eu estou aqui, ó. O a, nesse caso daqui, é 2. O b, nesse caso daqui, é 1. Né? Então, estou multiplicando o x que eu coloquei por a e eu estou somando com 1, certo? Então, essa continha daqui, a gente vai fazer 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então, a gente vai colocar o 3 e a gente vai receber de volta o número 7. Né? Então, eu tenho 7 saindo aqui quando eu coloco o 3. E essa conta foi feita a partir desse formato aqui dessa função. Tá bom? Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, o resultado vai ser 2 vezes essa coisa mais 1, certo? E aí você pode colocar aqui, por exemplo, menos 2 mais 10. Você pode colocar qualquer combinação de números reais. Você pode colocar aqui 1,3, 2 sobre 5. Qualquer coisa você pode colocar aqui. Tá? Você pode inventar qualquer maluquice aqui para colocar no lugar do a e no lugar do b, que isso vai ser uma função do primeiro grau. Beleza. Então, a gente já viu de novo como é que é uma função do primeiro grau, como é que ela funciona. A gente fez uma pequena revisão.
vamos ver como é que a gente trabalha com as funções do primeiro grau, tá? Então, vamos pegar uma função do primeiro grau de novo, vamos falar aqui, ó, f. Geralmente, agora, daqui para frente, a gente vai escrever só a f, a gente não vai falar que ela está indo dos reais para os números reais também, porque isso já está implícito quando a gente está trabalhando com funções do primeiro grau. Então, a gente vai só escrever quem é a f de x, a gente vai escrever a expressão. A gente não vai falar aquele negocinho do f, dois pontos, reais, indo nos reais, tá? Porque isso aqui já vai estar implícito quando a gente está falando de funções do primeiro grau. Então, vou colocar aqui, sei lá, vamos chutar 4x menos 2, tá? Esse é um formato de uma expressão de uma função do primeiro grau, ok? Lembra, você pode pensar que essa função do primeiro grau aqui está associada a uma equação do primeiro grau. Lembra, a equação do primeiro grau era quando eu tinha essa expressão aqui igual a zero, né? Então, se eu igualasse isso aqui a zero, eu ia encontrar um x, lembra? E isso aqui, ó, é uma pergunta que tem uma resposta. Isso aqui vai te dar um x. X igual 3 pontinhos, que a gente pode calcular como? Passando 2 para o outro lado, somando. Então, eu vou ter 4x igual a 2. Né? Então, é só fazer essa continha aqui só para vocês verem. 4x igual a 2. Vou dividir dos dois lados por 4. Então, vou ter x igual a 2 sobre 4, que eu posso simplificar como 1 meio, né? Simplificando por 2. Então, eu tenho x igual a 1 meio. E esse x igual a 1 meio veio dessa equação daqui, certo? Então, essa expressão, essa equação daqui, na verdade, ela tem um valor de x que é uma incógnita, que é diferente do x que está nessa função daqui. O x nessa função aqui é uma variável. Por que isso? Qual que é a diferença? A diferença é que quando você tem uma equação que depende de x, você pode resolver a equação e encontrar um valor de x. Algumas equações têm mais de uma resposta, então você pode encontrar mais de um valor de x. Mas você vai encontrar um ou mais valores de x que resolvem essa equação. Que quando você pegar esse x que está aqui e colocar ele de volta dentro da equação, essa afirmação vai ser verdadeira. Então, 1 meio vezes 4 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, se eu usar esse x aqui de volta nessa equação, essa afirmação vai ser verdadeira, certo? Isso é resolver uma equação, a gente já viu isso antes. Agora, para funções, a diferença é que o x ele é uma variável. Aqui, não necessariamente, o x tem que ser 1 meio. Nessa aqui de baixo, o x tem que ser 1 meio para essa afirmação ser verdadeira. Aqui em cima, não. Aqui em cima, você pode colocar qualquer valor no lugar do x. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, o x igual a 19. Tá? Não tem problema, vou colocar aqui, ó, x igual a 19. Então, eu vou ter 4 vezes 19 menos 2. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é quando você pegou a f e no lugar do x, o x ficava aqui dentro do parênteses, não ficava? Então, no lugar do x, você colocou o 19. Tá? Então, do lado esquerdo, você vai colocar, ao invés de colocar 0, você vai colocar quem que é o f que você está falando. E se no lugar do x, ó, o x estava sendo multiplicado pelo 4, você colocou 19, isso quer dizer que no lugar do x aqui do lado esquerdo, você tem que colocar 19 também. Tá? Ou você pode pensar da outra forma, você pode pensar assim, ó, eu vou colocar um valor aqui no lugar desse x, mas para fazer isso eu tenho que colocar esse mesmo valor no lugar do x do outro lado também. Tá? É assim que a função funciona. Nesse caso da função, a gente chama o x de variável porque o x pode assumir qualquer valor, e isso ainda vai ser verdade. Porque agora não estou mais igualando isso aqui, ó, isso aqui não é necessariamente um número só. Porque o x pode ser qualquer coisa. Então, esse f daqui vai variar também, de acordo com o x. Por exemplo, o f de 19 é isso daqui. Vamos resolver essa continha. Tenho 4 vezes 19, eu escolhi um número ruim, né? 4 vezes 19, ó, eu tenho 4 vezes 9 dá 36. 4 vezes 10 dá 40. 36 mais 40 dá 76. Menos 2 vai dar 74. Então, eu tenho f de 19 igual a 74. Ó. F de 19 igual a 74, tá? Então, se eu calcular essa função daqui no valor de x igual a 19, eu vou obter como resposta 74, ok? Ou seja, isso está me dizendo que 74 é igual a 4x menos 2 quando x for 19.
Você pode pensar isso aqui como uma equação também, ó. E aí, no lugar do x aqui, você vai ter que colocar o 19. Porque foi isso que a gente fez para encontrar quem era o f do 19. Certo? E aí você pode transformar isso aqui numa equação do primeiro grau, se você quiser. Você pode passar o 76 para cá subtraindo e você vai ter 4x menos 76 igual a zero, né? Que está no formato de uma equação do primeiro grau. Repara, então, se eu estou fazendo isso aqui, ó, 4x menos 2, que é a expressão da minha função, igual a 74, eu estou calculando quem é o x que vai me dar esse f de 74. Né? Porque eu fiz isso de trás para frente. Né? Eu fiz o seguinte, primeiro eu coloquei o 19, depois eu obtive quem é o f de 19, e agora eu estou falando o seguinte, f de 19 é igual a 74, certo? Isso aqui eu já sei. Agora, se no lugar do f de x aqui eu colocar qualquer número, eu colocar, por exemplo, assim, ó, no lugar de f de x eu vou colocar 3. Então, 3 aqui. E do lado direito eu não vou colocar, eu vou manter a minha função, ó, 4 de x, 4 vezes x, menos 2. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Isso aqui é você tentar encontrar quem é o x, tal que o f de x vai ser igual a 3. Tá bom? Então, eu falei muita coisa. Vamos organizar isso que eu falei em pedaços, tá? É o seguinte, você tem duas coisas para fazer com uma função. Isso quando você já sabe quem é a função. Por exemplo, aqui ó, eu já dei para vocês quem é a função. Se a gente já sabe quem é a função, a gente pode fazer duas coisas. Uma delas é encontrar quem é o valor da f de x para cada x. Ou seja, eu vou substituir aqui no lugar desse x algum valor. Por exemplo, 19. Né? E aí eu coloquei o 19 aqui. Então, eu vou encontrar quem é o f de 19. E aí eu encontrei, 74. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar no lugar da f de x algum valor. Por exemplo, 3. Então, vou falar aqui, f de x é igual a 3. E eu vou tentar encontrar quem é o x, né? Então, quem é esse x que está aqui, que vai tornar essa equação daqui verdadeira. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco f de x não é igual a 3? Então, ó, nessa função daqui, do lado esquerdo, eu vou colocar 3, que foi o que eu fiz aqui em cima, olha. E do lado direito, eu vou manter. Eu vou manter porque isso aqui é uma igualdade. E isso aqui, ó, é como se isso aqui fosse um sisteminha, olha. Você tem f de x igual a 4x menos 2 e f de x igual a 3. Se f de x é igual a f de x, você pode falar que 3 é igual a 4x menos 2, que é o que está nessa equação aqui em cima. Certo? Então, a segunda coisa que a gente pode fazer é se perguntar quem é o x que vai me dar esse f de x aqui específico. Então, são duas coisas. Uma é colocar um x e encontrar o f. Outra coisa é colocar um f e encontrar um x. Nesse caso aqui em cima, a gente pode resolver somando 2 dos dois lados. Vai ficar 5 igual a 4x. Aí divide por 4. Fica 5 sobre 4 igual a x. Então, quando eu coloco x aqui, no lugar desse valor aqui, ó, quando eu coloco x aqui igual a 5 quartos, o f vai dar quanto? Vai dar 3. Eu já sei disso porque essa foi a pergunta que eu fiz para encontrar esse x. Então, se eu colocar aqui, ó, 5 quartos, eu vou colocar 5 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Corto 4 com 4, eu vou ter 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então, de fato, quando o x... Ó, então eu vou escrever a afirmação que eu tenho aqui. F de 5 quartos é igual a 3. Tá? Essa afirmação daqui a gente chegou perguntando primeiro quem era o f de 3. Que é diferente dessa outra afirmação aqui. Essa primeira afirmação a gente chegou perguntando... Nessa afirmação a gente perguntou quem é o f de x igual a 3. Nessa afirmação daqui, a gente perguntou quem é o f de 19. Então, se eu colocar 19 do lado, no lugar do x, quem vai ser o valor do f? E eu só substituí aqui no lugar do x aqui 19, e no lugar do x aqui 19 também, e eu obtive essa conta daqui que eu resolvi, e encontrei que f de 19 é 74. Ok? Então, olha só, eu tenho f de x é igual a ax mais b. Eu tenho duas coisas para fazer. Uma delas é colocar um valor de x aqui. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar f de 2.
Quem vai ser f de 2? Vai ser eu substituir esse valor aqui que eu coloquei, que é 2, no lugar do x aqui do lado direito. Então, eu não tenho a vezes x, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, eu vou ter a vezes 2, ou 2a, mais b. Então, f de 2 é igual a 2a mais b, certo? E se eu quisesse saber, por exemplo, quem é o f de x que vai me dar 5? Isso é uma outra pergunta. O que eu faço? Eu vou substituir no lugar do f de x o 5, né? Porque é isso que eu quero saber. Eu sei que f de x é igual a 5, e eu também sei que f de x é igual a x mais b. Então, eu vou usar essa equação daqui, ó, para substituir do lado esquerdo aqui f de x por ax mais b. E aí eu vou ter ax mais b igual a 5, né? Que resolvendo, a gente encontraria quem é o x que vai dar isso. Eu vou subtrair b dos dois lados. Então, eu vou ter ax é igual a 5 menos b. Agora, eu vou dividir por a dos dois lados. Eu vou ter... deixa eu continuar aqui em cima. Eu vou ter x é igual a 5 menos b, todo mundo dividido por a, né? Porque o a estava multiplicando todo mundo aqui. Então, a tem que passar dividindo todo mundo aqui. Então, esse seria o valor de x, tal que f de x vai me dar 5. Né? Então, essas são duas perguntas diferentes. Uma é, quem é o f de 2? E a outra é, qual é o x, tal que a f desse x vai ser 5? Beleza? Essas são duas perguntas distintas, mas são duas perguntas que a gente faz quando a gente está trabalhando com funções. Geralmente, a gente se preocupa mais com essa primeira pergunta daqui, tá bom? Mas, às vezes, essa outra pergunta daqui, ela pode ser usada no contexto de a gente encontrar quem é o x que vai me dar o valor quem é o x que vai me dar o valor que eu já sei dessa f. Isso acontece muito quando a gente está fazendo gráficos e coisas assim, e é uma pergunta que a gente vai usar daqui a pouquinho quando a gente estiver fazendo o gráfico de uma função, tá bom? Então vamos parar por aqui. Essa foi a nossa revisão de funções. Eu aprofundei um pouco mais, a gente viu mais alguns detalhes, a gente viu melhor como a gente trabalha com funções, e a gente viu alguns exemplos. E agora, na próxima parte, eu vou continuar e eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com gráficos de funções, tá bom?